quer que ela esteja aqui no templo, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou na escola, Deus esteja abençoando a sua vida, que nesta noite você adore ao Senhor, porque Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, e o prazer de estar na casa do nosso Deus, podendo glorificar o nome dEle, agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pelo descanso, né, que muitos de nós têm, outros têm trabalhado demais, mas alguns de nós têm trabalhado muito, mas que Deus tem renovado as nossas forças, nossas energias. Quero compartilhar com você apenas alguns versos do Salmo 86, que é uma oração de Davi, e a partir do verso 9, ele fala assim: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, tu só és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Para sempre. Não é por alguns momentos, não é nessa semana, não é no próximo ano, é para sempre, porque quando nós partimos deste ensaio aqui, nós estaremos participando do coral celestial, e isso é a visão de cada servo de Deus na face da terra, um dia estar cantando no coral celestial. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, poder glorificar aquele que nós vemos através dos nossos olhos da fé, poder estar diante dele e cantar para ele: só tu és santo, só tu és santo. Eu me emociono em falar isso. Imaginaram isso? Você está perante o Senhor e cantar: Senhor, só tu és santo, só tu és misericordioso, sou grato ao Senhor por estar aqui. Que maravilha será esse grande dia para todos os salvos, todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pelas nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, pela salvação, pelo prazer de sermos Teus servos, pela alegria de sermos Teus servos, e sabemos que estamos debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, Pai. Tu tens nos sustentado, nos guardado, nos protegido, mesmo diante de tantas adversidades, ó Deus, nós nos sentimos abraçados pelo Senhor, confortados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor. Tu és o nosso Deus que tem nos guiado, nos dado direção, para que não possamos em momento nenhum nos afastar da Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, e obrigado por estar na Tua casa nesta noite, podendo juntamente com a Tua igreja, com Teus filhos, ó Pai, glorificar Teu santo nome. Desde já receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor, a esse Deus que é grandioso, Deus que tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Tenho certeza que você saiu da sua casa agora e falou assim: eu vou na casa do meu Deus. Você não saiu de lá assim: vou lá fazer meu ritual. Não. Você falou assim: vou lá adorar o meu Deus. E quantos que têm perdido esse privilégio de ir na casa do Senhor e glorificar o nome do Senhor? Então você que aqui está, te convido a ficar de pé, para você ficar bem à vontade. Eu sei que você já trabalhou durante o dia, você já está doido. Alguns aqui, se fosse depender do corpo, deitaria no sofá e dormiria, né? Mas não, vou na casa do Senhor. Então vamos juntos cantar a esse Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome
uma ferramenta que Ele nos dá para nós estarmos cada dia mais próximos dEle. Uma é bem visível, que é a palavra dEle, que quando nós abrimos, Ele fala conosco. E a outra é a oração, que nós falamos com Ele, nós colocamos nossas petições, nossas ansiedades, nossos sonhos, e muitas vezes nossos agradecimentos, porque nós temos que agradecer a Deus por todos os momentos da vida. A Bíblia fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo. Muitas vezes nós só nos agradecemos pelo aquilo que é de bom, mas aquilo que muitas vezes vem para nos deixar meio confrontados, aquilo é para nos fazer fortalecer. Agradeça a Deus pelas tempestades, porque ela faz você achar o abrigo, e o abrigo é aonde? Na presença dEle. Tem uma tempestade e você corre para o abrigo, e o abrigo é o nosso Senhor, nosso refúgio é o Senhor. Então vamos estar cantando esse cântico. Eu creio no poder da oração. Amém. Nós somos gratos a Deus. É algo que nosso pastor tem ensinado, a oração. E a nossa igreja tem vivido isso. Nós temos, sim, através do escudo de oração, aquele grupo de intercessão.
E quantas pessoas agradecendo, quantas pessoas pedindo, quantas pessoas depositando sua fé no poder da oração. Sim, vou falar com Deus, né? Vou falar com Deus, Deus pode. E nós temos colocado isso para as pessoas. Olha, se tem um problema, fala com Deus. Fala com Deus. O poder da oração é a comunhão com Deus. Só conversa, só abre seu coração para quem você tem confiança, para quem você confia que vai te ajudar, nem que seja com um abraço. Isso no campo material aqui. Você procura pessoas que você pode falar da sua vida, falar do seu problema. Se ela não for resolver o problema, pelo menos vai te dar o colo para você chorar, vai dar o ombro, amigo, vai dar o abraço que você precise. Mas quando se trata do nosso Deus, você pode se jogar. É como se, normalmente esses 3 degraus aqui, se eu tropeçar e cair, pode ser que eu até morra, conforme a queda que eu for tomar. Mas confiar no Senhor é você saber que o Senhor está ali e se jogar de costas para lá, nos braços do Senhor. É confiar que vai dar certo, é confiar que Deus está no comando e que Ele vai te sustentar. Eu creio no poder da oração. Luz das nações que dissipa as trevas. Neste momento também vamos estar cantando esse cântico. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Você tem o privilégio de ofertar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, ofertar ao Senhor o seu coração, ofertar ao Senhor a sua vida, a sua família. O momento de você vir aqui e falar assim: eu quero nesse dia entregar a minha vida ao Senhor, é o que eu tenho. O que eu tenho para o Senhor é minha vida. Venha aqui, faça isso. O momento de você olhar para trás e falar assim: olha, muitas coisas eu deixei para trás, muitas coisas eu abandonei pela minha própria vontade, mas eu quero restaurar isso, eu quero mudar a minha vida, eu quero voltar ao primeiro amor, porque eu vim aqui para adorar o Senhor. Então faça desse momento um momento ímpar na sua vida.
Todo-Poderoso, para mim, para você. E ainda vamos estar fechando esse momento de louvor, através dos cânticos do Senhor, com esse cântico, que eu acho que você tem vivido isso todos os dias da sua vida. Cada vez que a minha fé é provada, eu me achego mais perto do Senhor. Cada vez que você é provado, é um degrau a mais. É um cantor que é um degrau a mais que eu subo ao céu. Então, cada vez que nós somos confrontados com a nossa fé, é o momento que nós chegamos, né, perto do Senhor. Ele nos faz até, se for necessário, caminhar sobre as águas. Vamos estar cantando esse hino, cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
Senhor nos dá essa força. Nós confiamos totalmente no Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor, e com certeza cada dia nós vamos rompendo em fé, e essa fé que nos leva a te adorar, a te buscar, a te cultuar, e saber que a nossa esperança sempre está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, nosso futuro está no Senhor, e não temos outro lugar para estar a não ser na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente, onde quer que estejamos nós podemos estar com o Senhor, e o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando de todas as formas, ó Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado pela vida de cada um que está na tua casa nesta noite. Obrigado por aqueles que estão ao alcance da nossa voz, através da mídia, ouvindo, ó Deus, e participando, e cantando, e te glorificando através dos cânticos, e também neste momento poderão ouvir a tua voz através da mensagem, através do teu servo pastor. Toma ele em tuas mãos também, Pai, e obrigado pelos dízimos aqui entregue no teu altar, que tu tem sustentado a vida dos teus servos, tem dado, ó Deus, além do que nós merecemos, Pai, que não merecemos nada, mas o Senhor tem nos abençoado com a tua misericórdia, com a tua graça. Muito obrigado. Receba desde já, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossas vidas, amém? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus também abençoe você, abençoe a sua casa. Nesse instante a gente vai estar orando, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja ministrando a nossa vida, ao nosso coração. Pai, obrigado. Obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, Pai, por poder louvar e engrandecer o Teu nome. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração. Ó Pai, que possa estar chegando como aroma suave no Teu trono de graça. Agora eu quero lhe pedir, ó Deus, por cada um que está presente aqui, abençoe, Pai. Ó Deus, venha trazer a cura, venha trazer, Pai, o alívio, venha trazer o Teu bálsamo sobre a ferida, seja da alma, seja do espírito, seja do corpo. Ó Pai, que Tu venha com o bálsamo do Senhor sobre a vida de cada um, trazendo a cura, Pai. Pai, aqueles também que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais neste momento, que o Senhor também tenha misericórdia, visita, Pai, e que eles vejam o milagre do Senhor, e que não só vejam e saibam que é um milagre, mas que eles possam se render também ao Senhor. Então toma nas Tuas mãos, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado por ter morrido em nosso lugar, obrigado pela Tua palavra, Pai, nesse instante, a qual vamos falar dela. Ó Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, abra a nossa mente, abra o nosso coração também, para que possamos compreender e entender a Tua palavra. Pai, tenha misericórdia de nós, repreenda todo o mal, e Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão também em casa, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo, Pai, aquilo que essa pessoa necessita, que o Senhor venha suprir agora, Pai. É o que eu te peço, não porque mereço, mas é porque confio em Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, Sérgio. Queridos, nós temos falado, essa é uma semana em que voltada à Páscoa, e eu vejo que falamos um pouco no domingo a respeito da Páscoa, e é algo interessante ao vermos como as pessoas veem a Páscoa, outros símbolos, outras coisas que têm entrado no lugar, que têm tomado o lugar de quem é de verdade. Fico olhando que assim como o Natal que é o nascimento de Jesus, e Jesus mesmo, o aniversariante, ele é esquecido, lembra-se do peru, lembra-se do amigo X, do amigo oculto, lembra-se da ceia, lembra-se de um monte de coisa, do vinho e tantas outras coisas mais, mas o aniversariante é esquecido. E eu vejo que a Páscoa também é algo que vemos o sentido real, aquilo que de fato também é esquecido, e outras coisas têm tomado lugar. Então, Páscoa, vamos lá. Quando a gente fala Páscoa,
E a primeira coisa é quando ela foi instituída, quando foi, quem a instituiu. E quando a gente olha para Êxodo, e a gente vai ver claramente, ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Agora, algo interessante, então a gente observa quando foi instituída, e a gente vai ver que quando ia acontecer a 10ª praga no Egito. O povo de Israel está há 430 anos no Egito, então 430. E o que a gente observa e vê que José foi para o Egito. E José foi aos 17 anos ao Egito, aos 30 anos, ele assume como governador, e ao assumir como governador, passam-se mais 7 anos de fartura, e depois, no 2º ano de fartura, de escassez, é quando seus pais vêm, os seus irmãos vêm comprar mantimento, e aí ele reconhece os irmãos, e agora ele se revela para os irmãos, e ele busca a sua família. E a gente observa que ele entra ali, são poucas pessoas, 70 pessoas, vai ao Egito, contando já com José, que já estava ali, e a gente observa que passa-se um tempo e que estava tudo bem, mais ou menos desses 430 anos, mais ou menos aí, 100 a 110 anos, José era lembrado, tudo aquilo que ele fez, ele evitou a morte, ele evitou a morte de muitas pessoas e até mesmo a aniquilação do povo, porque Deus o usou, e agora havia um reconhecimento no Egito. A gente observa que Faraó, quando José, aos 30 anos, quando ele, o rei, bota ele como governador, ele disse: olha, eu só sou mais do que você no trono, mas está em suas mãos, você vai fazer tudo. E agora há um reconhecimento nacional da pessoa de José, e com isso do povo também. Mas o que a gente observa é que os anos se passam, José morre, vem outro faraó, que já não mais reconhece aquilo ali. Então eu vejo que passam-se mais ou menos um tempo de escravidão do povo, não é os 430 anos é o total que eles ficam ali, mas mais ou menos aí uns 310 anos é o tempo em que eles são escravizados. E agora eles começam a clamar, o povo estava crescendo muito, e antes, mais ou menos aí 80 anos, desses 330 anos, então o 250, quando estava no período de 250 anos, do período de escravidão agora, aí Deus levanta uma família, Joquebede, e sua mãe, quando Moisés nasce, e a gente observa que agora Deus começa o projeto dele, o povo estava clamando agora, a opressão era grande, a escravidão era grande, a tortura, o trabalho era grande. O povo agora começa a clamar ao Senhor, e ao clamar ao Senhor, nasce então Moisés. Mas Moisés vai ficar 40 anos ali, ele é que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê que ele é alguém estudado, ele é um príncipe. Um príncipe, estudou as letras, estudou toda a arquitetura, ele era alguém estudado, e por isso ele é alguém usado por Deus. Eu vejo como que Deus é magnífico. Deus, ele é glorioso, e agora ele pega esse homem, 40 anos ali, a gente observa que certo dia ele sai, e ele vai ver ali um egípcio batendo em um hebreu. E agora o que a gente observa, ele intervém ali, e ao ponto de matar aquele soldado egípcio. E ele esconde, enterra ele na areia, e agora no outro dia ele sai novamente, e agora ele encontra 2 hebreus brigando. E ao encontrar esses 2 hebreus brigando,
a gente vai observar que ele novamente intervém entre eles, e agora um deles vai dizer: quem foi que instituiu você como juiz sobre nós? Quem foi? Vai fazer comigo também, igual você fez com aquele soldado, e falando alto, gritando alto. Outros soldados ouviram, e agora todos sabem que ele tinha matado um soldado, e agora ele tem que fugir daquele local. E ele foge como propósito de Deus, e agora ele vai ficar 40 anos. 40 anos ele fica no deserto. E agora passam-se então esses 80 anos, e quando chega no final desses 40, uma ovelha, Deus manda aquela ovelha se dispersar daquele bando, e agora fugir do aprisco, e ele vai atrás daquela ovelha. E é quando ele se depara com aquela sarça que queimava e não se consumia, ele intrigado com aquilo, ele se aproxima dali, e ao se aproximar daquela sarça que ardia e não se consumia, a gente observa que ele ouve uma voz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. E ele agora se prostra, e ele achava que ele iria morrer, mas Deus começa um diálogo, começa a conversar com ele: olha, você é o meu escolhido, você vai voltar a Faraó, e vai dizer a ele para que liberte o meu povo, para que ele possa vir cultuar. E Moisés agora vai dizer: não, quem sou eu? Eu não sou ninguém, como que eu posso chegar até Faraó? E ele vai dizer: eu sou, mandou você, e você vai. Não, mas eu não sou ninguém. Ele retruca, e Deus agora dá poderes a Moisés: coloca, enfim, a tua mão no peito, eu pego o cajado, joga no chão. E agora Deus prova para ele que ele tem capacidade, mas mesmo assim ele resiste. Ele fala: olha, eu sou pesado de palavras, de língua. O que Moisés era? Moisés era gago. E aí a gente observa então, eu sou pesado de língua. E a gente observa, ele: não, então tá bom, eu resolvo esse problema para você também. Arão, seu irmão, ele vai ser o porta-voz. E agora, queridos, ele chega ali, fala para Faraó, mas ele mesmo disse: eu vou endurecer o coração de Faraó para mostrar o meu poder. E agora vem as 9 pragas, e vem agora a 10ª praga, que seria a morte do primogênito. E agora Deus, então, quando foi instituída a Páscoa, a gente observa quando inteira 430 anos, que o povo de Israel estava no Egito. Dentre esses, 310 anos, cerca de 310 anos que ele era escravizado. E agora Deus vem: ora, o Senhor falou a Moisés, e ele diz: falai a toda a congregação. E agora, olha, no 10º dia, separe um cordeiro. E interessante, o cordeiro deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia. E a gente observa que em Israel há 2 calendários. Há o calendário religioso. O calendário religioso começa no final de março e abril, e quando é instituído ali nesse calendário religioso, o primeiro mês, ao 14, no 10º dia, até o 14º dia era guardado. E o que a gente agora vê claramente, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Pode passar? A gente observa que ele guarda aqueles 4 dias, e aí tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e nas vergas da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas o comerão. Não comerão dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nós vimos aí que o Senhor que institui a Páscoa é Ele, e quando o povo de Israel inteira 400 anos que estão ali na terra do Egito. Mas o que a gente observa, queridos, que o que a gente vê hoje, pode ir, Diego, o que a gente observa que, infelizmente, quais os elementos da Páscoa?
Então, quando a gente olha hoje, a gente observa que o coelhinho, ele toma esse espaço. E quando a gente olha para isso, quando foi que isso aconteceu? Então, o coelho, e assim como o ovo também, é símbolo de fertilidade, de vitalidade, força. O ovo são dados a amigos desde as civilizações antigas. O chocolate só entrou na história bem mais tarde, por volta do século XVIII. E o que a gente observa agora é que isso, os povos antigos, quem são esses povos antigos, pagãos, que não têm nenhuma ligação com Deus, e agora eles vão colocar o símbolo de fertilidade, o símbolo de força, símbolo de vitalidade num coelho e em um ovo. E agora a gente observa que como isso era feito antes. Pegava-se ovo de galinha, cozinhava ele, tirava de dentro, ou se não, antes do chocolate, porque depois era colocado o chocolate dentro, isso aí no século XVIII só, mas era cozido os ovos e eles pintavam esses ovos. E eles compartilhavam, davam um ao outro, é como se estivesse desejando isso um ao outro. E o que a gente vê que o coelho ele entra, porque ele também reproduz muito rápido, e por produzir muito rápido, eles pegam ele também como esse símbolo. Mas o que a gente observa aqui, quando a gente olha para a Bíblia, em Deuteronômio 28:1, ele diz: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então a gente observa que, quando olhamos então para isso, aí eu pergunto, qual é o símbolo de fertilidade e força para o cristianismo? É o coelho? É o ovo? O que é? Não, o símbolo de fertilidade e força. A gente observa que eles comemoram aquilo ali falando que o coelho e o ovo é isso. Para nós, os cristãos, qual é o símbolo de fertilidade e força para o cristianismo? Qual é? Obediência. É o que está lá. Será que se ouvirdes, se tiver cuidado de guardar? Então a gente quando olha então para aquele símbolo e aquilo que a pessoa, isso é fake. Isso é fake. E a gente observa que, infelizmente, há muitas pessoas olhando e colocando agora, e vem nesse pensamento, isso é introduzido, isso foi numa parte da Alemanha, depois na França, e da França isso vai para os Estados Unidos, e a gente observa que as crianças muitas vezes faziam ninhos lá, para que os ovos chegassem, colocaram lá, outros escondiam esses ovos no jardim para as crianças procurarem, e quando chega nos Estados Unidos, e agora eles vão ver isso como uma forma de ganhar dinheiro, e aí por certo foi entra o chocolate, viu que era bom, o comércio era bom, a renda era boa, mas a gente observa que desde o início, isso não vem do cristianismo, isso é algo pagão, e eu não posso concordar com um negócio desse, nem entrar numa história, no barca furada dessa. Chocolate é bom, o ovo é gostoso, mas eu vejo que ovo é chocolate, então eu prefiro comer o chocolate. Teve uns dias desses, eu fui no Shopping Vitória, acho que já tem uns 4 meses já, eu acho. Tem um tempinho que eu não vou vir, acho que tem uns 4 meses, mais ou menos, é por aí. E eu fui lá, e eu vi uma lojazinha, uma cabinezinha, eu entrei ali, e aí peguei um chocolate, peguei alguns só, um chocolate, umas barrazinhas. Quando eu fui pagar, eu até assustei. Mas quando eu fui comer, o negócio era bom demais.
Hã? Isso, olha, é muito bom mesmo. O que a gente observa aqui, eu não posso, quando eu sei que algo vem do paganismo, que não vem de Deus, eu não posso participar de algo como esse. E a gente observa então que, símbolo de fertilidade, a gente observa então que a verdade é a palavra do Senhor, é a obediência. E agora a gente observa que aquilo ali é mito. Que o coelho, o ovo é símbolo de fertilidade. Não, aquilo ali é mito. É mito. E que nós possamos, na verdade, cada dia, cada momento, estarmos focando naquilo que de fato é. Deuteronômio 11, 26, ele vai dizer, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se me obedecerdes. Agora, se vocês não obedecer, vocês estão escolhendo a maldição. Então, Deuteronômio 11, 26, ele vai estar relatando isso. Então, quais ainda os elementos da Páscoa? Opa, entrou um negócio aí. Entra o bacalhau, a famosa torta. Ela entra agora também nesse momento. Mas a gente observa agora, quando foi que surgiu, o fake aí eu acho que era para ser depois, mas ele adiantou, para frente ele. O que a gente observa é o seguinte, a opção por não ingerir carne em respeito ao derramamento do sangue de Jesus Cristo, uma penitência. Na Idade Média havia o hábito de jejuar toda sexta-feira. No século IX, enquanto Nicolau I era o Papa, todos os cristãos maiores de 7 anos não comiam carne à sexta-feira. O que a gente observa aqui, a Páscoa, ela foi instituída muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo. Quando a gente olha, e a gente pode aproximar uma data de mais ou menos 2.700 a 2.500 anos antes de Cristo, a Páscoa foi instituída. O que observamos é que, de fato, entra essa prática na Idade Média, no século IX. E o que a gente observa agora o que a palavra de Deus vai dizer. O que a gente observa lá em Êxodo 12, 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O versículo 14, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e a celebrareis por estatuto perpétuo. Agora, quem é Nicolau para mudar algo que Deus instituiu? Quem é? Deus instituiu algo, e agora aqui, eles falam que em respeito ao derramamento de Cristo, e agora que que nenhum animal deveria ser morto também, que nesse dia, e que ninguém poderia comer em penitência, em sacrifício, até mesmo em jejum, em reconhecimento ao que Cristo fez. Será que isso é realmente reconhecimento? De fato não é. O que observamos, queridos, que infelizmente ele vai ir contra. Abra a sua Bíblia aí, quem tem a sua Bíblia, esse texto eu não coloquei ali, mas lá em Marcos 14, Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascual, seus discípulos disseram: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa?
o que a gente vê que o próprio Jesus, ele participa desse momento. O próprio Jesus, ele participa deste momento. E algo interessante, que também no versículo 25, ele vai dizer, então ele envia, aqui nesse contexto, ele vai enviar 2 discípulos que vai a uma casa e vão lá juntar e vão ver certinho, e eles vão preparar o local para se fazer isso. Lá no versículo 25 diz, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até o dia que o beber de novo no reino de meu Pai. O que a gente observa que isso irá acontecer quando Cristo voltar. Interessante que Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 20, a partir do versículo 18, a gente observa que nessas reuniões, Paulo vai chamar a atenção deles, porque esse era o momento de comerem. E lá no versículo 20, 1 Coríntios 11, 20, diz assim, portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Então a gente observa que era o compartilhar. E havia então, de fato, o cordeiro assado, havia os pães sem fermento, e o que a gente observa e vê que Jesus, Paulo aqui, ele vai estar dizendo, o versículo 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então a gente observa que em memória de Cristo, havia essa lembrança, e agora o que a gente observa que Jesus, ele vai dizer algo especial, sobre a nova aliança. O que a gente observa que no tempo da Páscoa, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, que eles iriam ser libertos. Essa foi a promessa, essa aliança foi que Deus fez, e de fato eles foram libertos. O que a gente vê então, que quando eu olho para ali, e ele fala que não é para ingerir, e aí a gente observa que o texto diz, versículo 14, esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E a gente vai observar que Jesus fez, e Paulo vai dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O que vemos, queridos, que isso agora, quando olho a esse Papa e com Nicolau, e a gente vai ver o seguinte, que aquilo ali também é mito, e é falso, é fake, e agora a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, é ela que a gente precisa cada dia. Então, quais os elementos da Páscoa? E aí a gente vai ver o seguinte, o coelho não é, também o bacalhau, o peixe também é fake, e a gente observa que agora, de fato, o símbolo da Páscoa, os elementos da Páscoa, a ovelha, o cordeiro, os pães sem fermento e as ervas amargas. E o que a gente vê que isso há um significado também. A gente vai ver que as ervas amargas, por que as ervas amargas? Isso era uma forma didática de os pais ensinarem os filhos todo ano, no primeiro mês, no 14º dia, algo interessante que isso era junto com a festa das cabanas também. E aí, eles faziam um acampamento, eles saíam de casa, eles armavam tendas, e ali, os filhos perguntavam, por que isso? Não, porque 40 anos nós passamos morando em tenda nos desertos.
E agora, mas por que as ervas amargas? Por que a gente tem que tomar? Eu não quero não tomar isso é muito amargo. Não, tem que tomar. É a forma didática, não tinha esse negócio de querer, tem que tomar, todos tinham que tomar. Ervas amargas é para que vocês não passaram por aquilo, mas os nossos pais, nossos antepassados, eles foram escravos no Egito, e a vida amargava, era terrível, o sofrimento, eram mortos, crianças foram mortas, tiradas dos braços das mães, no seio da família, era sofrimento. Então é só para você ver, para lembrar e ver o que passou. Então era uma forma didática. E agora, os pães sem fermento, a gente vê que isso era para mostrar a pureza, como deveria ser, e como nós devemos ser puro. O pecado é aquele que fermenta a vida do homem, torna ele apodrecido espiritualmente, faz ele cheirar mal. Mas Deus, Ele quer que exalamos o bom cheiro de Cristo, e só tirando esse velho fermento, e só Cristo pode fazer isso. Então, quando a gente olha e vê os elementos, a gente observa que, infelizmente, há muitas pessoas correndo, opa, não, eu tenho que dar um ovo de Páscoa ao meu filho, e muitas vezes há uma cobrança até mesmo dos filhos, porque querem, e aí eu vejo, compre outro chocolate. Se gosta de chocolate, eu gosto de chocolate, compre outro, compre outra coisa. E a gente observa que, quando a gente olha e vê aqui, algumas pessoas, é uma penitência, né? Uma penitência danada comer um bacalhau, né? Ô penitência. E a gente observa que, só que não, né? Só que não. O que nós vemos é que, de fato, queridos, nós precisamos lembrar do que é, e não podemos de forma nenhuma, e eu vejo também a torta, opa, ela é boa, é gostosa também, mas por que só nessa época? Você pode fazer antes também, pode fazer depois também. Por que só nessa época? Porque todos estão fazendo, aí eu vou fazer. E que nós possamos tomar cuidado, que possamos cada dia, cada momento, entendermos aquilo que Deus, Ele fez por nós, o amor dEle, a graça dEle, e quando a gente olha para aquilo que Jesus Ele fez, e a gente vê claramente a nova aliança que Ele faz conosco, e é preciso que de fato reconheçamos aquilo. E no domingo a gente vai estar falando, porque como disse, a Páscoa significa passagem de um estado para o outro. Então, quando a gente olha a Páscoa de Cristo, Ele passa da morte para a ressurreição. Vamos lá, a Páscoa do cristão, qual é a Páscoa verdadeira do cristão? É quando ele passa de um estado de escravidão de pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Então, no momento em que ele aceita Cristo como Senhor, como Salvador, é nesse momento que acontece a sua Páscoa. Quando aconteceu a sua Páscoa? Você tem a data? Tem a data quando aconteceu a sua Páscoa? No momento em que você passou, houve um momento em que houve a Páscoa dos israelitas. É a passagem do estado de escravidão, quando inteirou-se os 430 anos, e eles passam agora, eles são libertos ali, através ali de uma praga que veio, mas não veio para eles, e eles passam, naquele momento, eles foram expulsos da escravidão. O próprio faraó manda eles embora. O que vemos que Páscoa é passagem. Eu pergunto a você, como você se encontra hoje? Você se encontra aprisionado em pecado? Em algum pecado? Ou na natureza pecaminosa ainda? Como está você? Eu vejo que Cristo é o único que pode libertar o homem dessa natureza pecaminosa. E é por isso que Paulo vai chamar a atenção e vai dizer: aquele que de fato recebeu Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo.
E a gente vê claramente que só Cristo, só Ele pode fazer isso por nós. A gente observa que, simbolicamente, aquele cordeiro, o sangue nos umbrais das casas, salvou eles da morte. E só o sangue de Cristo pode nos salvar da morte eterna agora. Só o sangue de Cristo. E que possamos reconhecer aquilo que Deus fez. Eu pergunto, como está você hoje? Já aconteceu a Páscoa na sua vida? A Páscoa verdadeira? Cristo, você entendeu o que Ele fez por você? Que Ele é o Cordeiro Pascual? E é interessante que, quando a gente olha para Abraão, e Abraão está indo fazer um sacrifício a qual Deus pediu a ele para sacrificar o teu filho. O filho Isaac tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. E Abraão vai indo juntamente com o seu filho, outras pessoas também carregando a lenha. Isaac vai dizer, pai, e ele, por certo, ele já tinha ido outras vezes com o pai sacrificar. E ele vai dizer para o pai, pai, olha, eu estou vendo a lenha, estou vendo os outros preparativos, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E o que ele fala para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro. A pergunta de Isaac, a pergunta do mundo, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E a gente observa que o cordeiro veio. E agora é interessante que no Evangelho de João, e João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Há uma pergunta, e ele diz, Deus vai prover. Interessante que todo o povo de Israel estava esperando esse Cordeiro. E agora, quando nasce Jesus e chega o momento de ele ser o Cordeiro que foi imolado pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. E agora João, ele fala para os seus discípulos, eis o Cordeiro, ele apresenta o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que liberta o homem da escravidão, só Ele. Eu vejo quantas pessoas são escravas do pecado, escrava do inimigo, escrava das drogas, escrava da prostituição, escrava de tantas coisas. Cristo é aquele que pode libertar. Que a Páscoa venha acontecer na sua vida, se ainda não aconteceu, se ela já aconteceu, amém. Cada dia se lembre disso, porque a gente vai observar, Paulo vai dizer em Coríntios, façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Assim como os judeus ainda estão esperando o Cordeiro. Eles não reconheceram ainda em Cristo e por isso eles continuam sacrificando o Cordeiro. Nós não precisamos sacrificar mais nenhum cordeiro, não precisamos fazer churrasco de cordeiro, não precisamos mais fazer isso. Porque aquilo que aconteceu era sombra do que haveria de acontecer. Era apenas uma forma para que o homem pudesse entender. E aí quando vem Jesus, e quando Jesus vem, e agora o animal não precisava mais morrer para pagar pelo pecado do homem, porque Cristo fez isso uma vez por todas, e basta agora reconhecermos o que Cristo fez, o que Ele é, o que Ele fez por nós. Abaixa a sua fronte, eu não sei como você está, eu não sei se a Páscoa já aconteceu para você, mas eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, Jesus Cristo. Ele é a Páscoa verdadeira. Em 1 Coríntios 5, 7, a gente vai ver Paulo falando, eis que o nosso Cordeiro Pascual foi imolado. Maravilhoso Deus, querido Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, e que haja entendimento em nossos corações. Que haja entendimento para cada um que está a nos assistir, a nos ouvir. Ó Pai, que Teu Espírito Santo venha ministrar cada vida. Pai, quantas e quantas pessoas estão presas a fake news, estão presas a mitos e se esqueceram da verdade.
trocaram a palavra de Deus por a palavra de homens. Ó Pai, perdoa-nos, que sempre possamos estar voltados para a Tua palavra e termos ela como verdade e sustentarmos as nossas ações e práticas na Tua verdade. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nos deixamos levar pelas tradições, e tradições essas pagãs, tradições essas, Pai, que não Te glorificam, tradições essas que diz que a palavra do Senhor é uma mentira. Nos perdoa, Pai, e que possamos voltar ao primeiro amor, o amor à Tua palavra, à Tua verdade. Toma esta igreja em Tuas mãos, toma cada um que está ouvindo, que o Senhor ministre a cada coração. É o que eu lhe peço, Pai. Nos dê uma boa noite de sono, descanso físico, ó Pai, um restante de semana maravilhoso. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, queridos. Você que está aqui, vá em paz, tenha um restante de semana abençoado. A você que já está em casa ou está no seu trabalho, que Deus também abençoe ricamente a sua vida. Vamos na paz, em nome de Jesus.